Eu acho que é uma jogada, né? Uhum. Você tem a técnica, mas você pode fazer jogadas diferentes. Sim, Muitas vezes eu relaciono o futebol, né? sim. Todo craque não tem a mesma jogada. Todo jogador não faz a mesma jogada. Uhum. Ele recebe o treinamento, ele está sempre sendo treinado. Até eu digo para a minha equipe, gente, nós temos que estar sempre em uma constante, buscando treinamentos, capacitando, porque o melhor, ele é treinado todo dia. Se você tivesse um time e fosse contratar o melhor jogador, você não vai deixar Sim. de treinar ele. Ele está lá sendo treinado junto com toda a equipe, porque ele passa muitas informações também, mas ele treina todo momento. Não é porque ele é o melhor que ele não precisa reciclar. E aí o que você falou, é uma questão de percepção também, né? Você logo vê o perfil, a característica do teu consumidor, do teu cliente, e vai atacando de forma, vai fazendo a jogada. Não é um jogo sujo, né? É um jogo que, eu digo assim, você sai daquele desenho montado, usando da técnica, e começa a entrar no desejo do teu Uhum. cliente, do teu consumidor. Sejam muito bem-vindos a mais um Apocast. Eu sou Eduardo da Luz, sócio e fundador do Universo Apo. E nesse episódio contamos com o Roberto, da Rolu, uma das marcas mais queridas do Brasil no setor de moda infantil. Com mais de 35 anos de história, a Rolu construiu uma reputação de excelência ao unir criatividade, qualidade, sustentabilidade em cada peça. Seja muito bem-vindo, Roberto. Muito obrigado pelo convite. Imagina, vamos contar um pouquinho da história da queridinha do Brasil. Vamos lá. E bora pro conteúdo. Eu peguei a época lá onde que o pedido era feito no bloco, né? Eram 3 vias, uma ficava na loja, outra para o representante, outra ia para a fábrica. E isso daí eu peguei o gosto, realmente gostei muito de fazer isso, porque eu gerenciei a loja dele. Eu fazia compras, eu comprava, atendia ao caixa, crediário, vitrine, eu era vitrinista também. Quando o vitrinista não ia, tinha que ir lá eu montar a vitrine, atendia o consumidor. E ali eu aprendi muito, né? E atendia os representantes, né? O representante na época, tinha representante que ia de Kombi, levava 16 malas e 8 marcas diferentes, vinha de São Paulo aqui para Balneário. Mas e nessa época, quantas carteiras tu fazia por dia? Quantas lojas tu passava por dia para vender o produto? Se num dia bom, assim. Quantas visitas tu fazia? Não, eu atendia, né? Eu atendia o representante na loja. Ah, tu ia tentar. Então assim, dificilmente conseguia marcar 2 representantes num dia, né? Porque, como eu falei, eles tinham muitas malas. Não é diferente de hoje. Sim. Não é diferente. E aí, então, era assim, 2, 3 representantes por semana para não sobrecarregar. Sim. Enfim, ali eu aprendi, peguei o gosto para isso. Foi quando eu tinha 17 anos, quando eu comecei a despertar fortemente para montar um negócio. Aí com 17 eu visitei 2 fábricas, em Balneário mesmo, de confecção. Uma de jeans e outra de biquíni. Visitei, mas totalmente imaturo, inseguro, mas tinha muita vontade, né? E aí eu comecei com 23. Aí eu morava em Balneário, fui morar em Gaspar, onde que é a minha raiz, né? Eu morava lá com a minha família. E voltei, pensei, vou começar uma confecção. Tinham poucas na época, muito poucas. 35. A terceirização era algo assim muito distante, quase não se falava em terceirização, era tudo verticalizado quase, né? Não tinha muita. E eu comecei sem conhecimento. E então eu fiz o produto e saí para vender o produto. Então eu produzia, eu comecei fazendo, eu preferia o infantil, eu me identificava com o infantil. Sim. Então, até porque na loja
Hoje eu ainda lembro de quando eu atendia algumas mães, porque o consumidor do infantil, fortemente, diretamente, são as mães, né? Sim. Até eu sempre digo, até para o adulto masculino, normalmente a mulher é que consome. Tem um peso forte ali. É. Sim. Então eu lembro de muitos momentos, assim, a forma dela pedir o produto, como ela pedia. Eu sempre dizia assim, se você colocar um produto na vitrine, esse mesmo produto, 10 pessoas vão pedir de formas diferentes. Como de forma diferente? Um vai pedir pela cor, outro vai pedir pelo estilo, outro vai pedir porque tem camisa e shorts. E da mesma forma, você tem que perceber que o consumidor quer o produto por um caminho diferente. Ele não está moldado naquela... Hoje o e-commerce, eu vejo que já mudou um pouco esse perfil. Ele está lá comprando, muitas vezes não consegue tocar, não consegue levantar, esticar, porque tinha muito isso. A pessoa pegava a peça, esticava, olhava, virava e sabe, provava. Hoje o perfil eu vejo que mudou muito. E também ia toda a família, muitas vezes, né? Comprar. É um lazer. Sim. Eu tenho essa definição. Sim. É um lazer. E aí eu vejo assim, o representante ele tem que ter informações do produto e da loja, que eu acho que é como você está falando, o perfil do cliente que se dá muito bem com a Holu. Tive contato essa semana, por exemplo, com uma compradora de uma rede, e ela disse, olha, eu comprei uma vez da empresa de vocês, não sei o que houve, o produto não girou bem. E eu estou agora entrando em questionamento, o que houve, por que não girou bem, será que foi aquela coleção, a escolha do produto? Porque se for se basear nele, eu não tenho outros clientes que se for do mesmo perfil, mesma característica, eu fico limitado no número de clientes, né? Sim, sim. E eu vejo que o representante tem que estar muito antenado, estar muito atento ao perfil, à característica do cliente. E quando eu fui vendedor, eu me coloquei no lado, eu atendia o lojista como eu recebia, gostava de receber o vendedor, porque eu atendia o vendedor, o representante. E foi interessante porque eu tive muita abertura, muito sucesso, falava no sentido, realmente deixava o cliente, primeiramente, fazer as aberturas, o seu posicionamento, sua dificuldade. E aí eu fui adentrando com as minhas informações, com a minha defesa. Também não entrava falando que o produto era meu, eu que fabricava. Depois de certo momento, no final eu falava, daí o lojista ficava até surpreso, né? Nossa, você mesmo fabrica assim? Eu fabrico. E aí eu fui aprimorando isso, contratei o primeiro representante depois de muito tempo, porque eu fazia faculdade de economia quando eu comecei. E eu também logo identifiquei que eu gosto muito da área de produção. Eu me identifico muito, adoro entrar numa fábrica, adoro ver a produtividade, a sequência, as coisas acontecendo, se transformando, sabe? Eu adoro isso, adoro. Mas eu achei interessante que antes de ter, e eu acho que essa é a visão importante de ter, que antes de querer ditar a regra, tu viveu antes também o bate-bate da rua. Exatamente. Né? Porque geralmente acho que não tem tanto isso, né? Não, o desejo de muitos, falando de representante, Sim. O desejo deles muitas vezes é porque se espelharem em alguém que é representante, que é vendedor. E aí busca uma técnica, muitas vezes, outras vezes até não, né? Outras vezes até não, acha que é simples vender, e não é. Vender não é simples assim. Porque você está em lojas, no meu caso, como atendo multimarcas, o varejo, são características diferentes. Como eu falei, eles também
querem o mesmo produto, mas te pedindo muitas vezes de forma diferente. E você tem que logo captar o que ele quer. Por que ele quer? Às vezes ele está falando algo que você tem que desmistificar. Ele quer o produto de tal forma porque a região dele tem uma característica diferente, o consumidor diferente. Isso é para cores, modelagens. Muitas vezes na coleção tem cores que o Rio Grande do Sul não compra. Tem cores que o Paraná não compra, a cor clara, né? Pela questão de sujar muito, né? Uhum. Eles sempre falaram aqui, não, eu não posso comprar branco porque suja muito, a mãe não quer e tal. Então, e o Brasil tem muita diversificação, né? Você não consegue fazer um mostruário onde você consegue atender por igualdade o Brasil todo. Então o mostruário é amplo. Quantos SKUs tem mais ou menos hoje? Hoje são 340 SKUs, com duas marcas, Rolu e Two Colors. E assim, a gente tem um mix grande e eu sinto que o mercado quer mais. Ele está mais comprando variedade do que profundidade. Diferentemente de uma época atrás. O varejo está assim. Tá muito assim. Eu ia comentar da questão. E como como vocês tomam a decisão daí de mix? Porque se você seguir a mesma regra, daí tu tem que aumentar a quantidade de SKUs, sendo que também tem a opção, o que seria melhor? Aumentar a quantidade de SKUs ou aumentar aumentar o leque de regiões atendidas para atender com o mesmo SKU? A segunda opção é melhor, porque você vai otimizar mais o investimento, né? Sim. É o que eu falo, a nossa coleção está num porte onde a gente pode aumentar muito o resultado sem ter que aumentar tanto o SKU. Mix ali, né? Mas a gente também pensa no representante. O representante também precisa de profundidade naquela conta específica. Otimizar mais a viagem dele, né? Sim. Porque se tiver mais variedade, ele tem a opção do cliente comprar mais. E aí ter um resultado mais robusto no final. Sim. Isso é algo que eu sempre me preocupei. Sim. E o mercado hoje, ele te cobra mais até mais marcas dentro do mesmo segmento. Hoje eu devo lançar até final do ano mais uma marca que vai atender até 8 anos. Com talvez uma linha mais premium, né, um produto com uma característica diferente do que eu tenho hoje para não bater de frente. Então tem que entrar no mesmo endereço, na mesma loja e vender as 3 marcas como se fosse 3 empresas totalmente diferentes. O representante tem que sair de lá com uma carteira muito boa, um resultado muito bom. Essa é a nossa visão. Legal, porque a visão no sucesso do representante, né? O representante satisfeito, o representante feliz, ele vai te dando mais resultado. Eu acredito que fica mais fácil de trabalhar no modelo que tu falou, porque eu vejo claramente isso. Ele às vezes quer abraçar toda aquela região, mas não tem condições, né? A gente pega o litoral aqui. Para um representante fazer o litoral já, acredito, dependendo do segmento, não faz. Tem muita coisa, tem muito lojista, tem muito multimarcas. Quem fez uma boa divisão, que eu conheço o pessoal ali que representa a King Joy e a Ogoshi, que eu sou do Oeste, né? Sim. Então conheço o pessoal da Ogoshi, que é da lá. E eles fizeram uma divisão, eles fracionaram muito mais do que o normal. Sim. E por isso tiveram um crescimento tão grande, né? Porque eles cresceram muito, ambas as marcas, né? No adulto, né? Masculino adulto ali. Eles fizeram, não sei se conhece eles. Já ouvi falar. Eles fracionaram bastante as regiões, assim. E por que o nome da marca? Rolu? Aquela coisa muito rápida, né? Eu e meu irmão, que era sócio, o Luiz, quando nós fomos abrir a empresa, na contabilidade, o contador disse, tem que dar um nome. A gente olhou um para o outro e agora não tínhamos pensado nisso, né? Então a gente não começou pensando assim, numa marca, o nosso sonho é ter uma marca com um nome assim, um nome assado, tá? Aquele nome, de repente, que impacta, um nome chique.
Aí a gente pegou as iniciais, Roberto Luiz. E ficou Rolu. E sempre pensando em mudar, não mudar. Teve um momento que eu fiz pesquisa, eu liguei para muitos clientes de potencial e troquei ideias. O que tu acha? Sim. Roberto, se tu mudar, eu aqui vou sentir, porque o pessoal, o meu consumidor Já entra tá pedindo acostumado. pelo nome. Sim. Então, assim, eu tenho que mudar um pouco a cultura também dos meus vendedores. Teu nome é legal, dá para manter, ele não define gênero, não define idade, então dá para manter. Até porque sempre gostei de manter ele colorido. Quando eu comecei eu tinha 4 cores, hoje eu tenho 2, azul, um azul mais escuro e vermelho. Para definir assim, sempre tive Rolu como menino e menina, né? O meu irmão daí saiu da sociedade, foi bem no começo, e aí eu fui mantendo do meu jeito, colocando fortemente a minha experiência, né, do varejo, de estar lá, porque eu atendia muito no balcão, na época em que não existia o cabideiro, como tem hoje o self-service, então era a prateleira, você pegava aquele, botava no balcão e começava a abrir tudo, né? Eu tive loja de roupa. Legal. Adulto, infantil? Adulto. Onde eu conhecia as marcas ali, conhecia eles também. Então a gente vendia King Joe, eu gosto dessas marcas. Então a presença do vendedor na época era queira ou não, aquilo era uma consultoria na época. Sim. Porque você logo percebia o desejo do cliente. E lá na loja nós tínhamos produtos com custo alto, preços bem elevados, ou seja, eram produtos também de qualidade. Tinha várias marcas, né? Yves Saint Laurent, Pierre Cardin, na época eram nomes Lacoste, assim, que foi difundido aqui pela região, Christian Dior, na linha feminina, umas marcas bem bacanas. E eu lembro que tinha um produto, era uma jaqueta masculina caríssima, pelica, tal. E cria-se aquela expectativa, quem vai ser o primeiro a vender esse produto, né? E aí quando entrou um cliente já conhecido, e eu sabia que ele tinha moto. E ele tinha moto, mas ele tinha moto para lazer, não era moto do dia a dia, uma moto grande e tal. Aí eu falei, vem cá, olha só o que eu recebi. Isso aqui quando sai, você está protegido. Se você entra no restaurante, se você entra em qualquer ambiente, você está bem vestido. Não é a jaqueta de motociclista tradicional. Mas foi para já. Quase levou 2. Foi bacana, eu nunca esqueço. Mas né? aí entra essa questão como... E isso é uma dificuldade que eu acho que eu tenho aqui, imagino que tu tem lá também, que é como ensinar isso. Porque sim, existe, inclusive essa imersão do dia 11 agora é só quebra de objeção, a gente só vai trabalhar a quebra de objeção, mas mesmo assim é muito, porque parece que é um pouco de técnica, sim, mas é muito joelho ralado no meio também. Sim, eu acho que é uma jogada, né? Você tem a técnica, mas você pode fazer jogadas diferentes. Sim. Muitas vezes eu relaciono o futebol todo craque não tem a mesma jogada. Todo jogador não faz a mesma jogada. Ele recebe o treinamento, ele está sempre sendo treinado. Até eu digo para a minha equipe, gente, nós temos que estar sempre numa constante, buscando treinamentos, capacitando, porque o melhor, ele é treinado todo dia. Se você tivesse um time e fosse contratar o melhor jogador, você não vai deixar de treinar ele. Ele está lá sendo treinado, junto com toda a equipe, porque ele passa muitas informações também, mas ele treina todo momento. Não é porque ele é o melhor que ele não precisa reciclar. E aí o que você falou, é uma questão de percepção também, né? Você logo vê o perfil, a característica do teu consumidor, do teu cliente, e vai atacando de forma, vai fazendo a jogada. Não é um jogo sujo, né? Um jogo que eu digo assim, que você sai
daquele desenho montado, usando da técnica, e começa a entrar no desejo do teu cliente, do teu consumidor. Mas eu acho muito mais complexo fazer isso lá no B2C do que fazer no B2B. O B2C, ele é muito mais... Existe um leque muito maior de possibilidades de variáveis no meio. Pega um motociclista, mas poderia ser que ele jogasse basquete, jogasse, andasse a cavalo, jogasse futebol, lutasse. Então, o leque é muito maior de possibilidade, né? E aí onde você, conhecendo um pouco do perfil, Sim. E eu soube, né, sabia que ele tinha moto por ter visto, né, Sim. até passando, vamos dizer assim, na frente da loja e tal, que na época uma moto, quem tinha uma CB 400 tinha uma grande moto, né, e aí é conhecer, que é uma coisa que é um fato, que tudo que move, tudo quando se fala em venda, você tem que conhecer a característica do teu cliente. Você vai pela primeira vez, mas você já tem que ter um mínimo de conhecimento dele, né? Para não cometer nenhuma gafe lá, não cometer nenhum erro achando que ele gosta de futebol e não tem nada a ver com futebol, o negócio dele é automobilismo, e você não pode estar cometendo erros. Eu vejo dessa forma. E cuidar para não fazer nada forçado. Nada forçado. Eu falo, não falar nada antes da hora. Antes da hora, ou eu vejo que a gente recebe fornecedores nossos aqui, principalmente da parte da educação. Eu sento na minha sala aqui e tal, e eu tenho algumas coisas atrás da minha sala. Troféu, livros, bacana. foto com minha filha, com minha esposa. Tem uns negócios que mostram que eu luto. A primeira coisa que o pessoal que entra ali, daí já vão falar que tentar criar rapport pela luta, por exemplo. Mas aí eu sinto que fica muito forçado. Né? Então eu sempre falo pro pessoal, agradar. Tenta dosar um pouco, não seja forçado, seja natural, seja interessante, não interesseiro, né? Porque naturalmente, naturalmente as pessoas vão perceber quando tu quer agradar. Tu quer agradar só por aquele momento específico. Você quer conquistar, achando que falando daquilo lá, se referindo àquilo lá, você está garantido que ele vai ser recíproco naturalmente. Exatamente. Não é bem assim, né? Hoje eu vejo que assim, o digital, ele proporcionou um estudo muito maior do que é o teu cliente ideal. Muito maior. Mas o que o pessoal está esquecendo que é que o básico ainda funciona. O básico funciona. Isso é muito importante. A gente fala das principais estratégias que a gente usa quando a gente entra na indústria, a gente chama de ACF. ACF. Arroz com feijão. É a que mais funciona. Aí você tem que pegar ele e fazer um tempero diferente, né? Isso, exatamente. Uma picadinha aqui, outra ali. Nada demais também, para não assustar o paladar das pessoas. Isso é muito, eu acho assim, muito importante e chama muita atenção no modelo que as pessoas, os jovens, vamos dizer assim, estão entrando no mercado e eles estão voltados 100% para somente a tecnologia. Sim. E acho que a tecnologia vai resolver e fazer tudo. Assim como eu tive uma reunião com a minha equipe do comercial há poucos dias, e eu falei para eles, gente, nós temos que mudar a nossa rotina de trabalho. Aí eu fui já direto na ferida, o que tinha acontecido recentemente. Disse, olha, tivemos problemas com comunicação. O representante mandou no WhatsApp informações. Aí eu citei qual foi o caso. O cliente também teve um desgosto porque mandou no WhatsApp informações. E vocês vejam que o problema não foi resolvido. Ele se estendeu, ou seja, ele demorou para ser atendido, não foi atendido como deveria. Agora vocês pensam o seguinte, vocês pegam o celular e eu tenho um nome para o WhatsApp na questão do dia a dia. O WhatsApp no dia a dia é igual ao relógio. Passou. Foi para trás. Você não dá conta.
O que é o que é o assunto do dia no WhatsApp? Então tem que fazer um filtro. O que é relevante você fazer uma anotação, que seja manuscrito, abre um relatório. Um bloco de notas para anotar. Exatamente. Sim. Porque quando se fala num determinado assunto, o que eu vejo, é automático, de todo mundo começa a falar, eu acho que foi tal dia. Vai procurando. Sim. Você não acha, até porque o assunto está fracionado. Você recebeu naquele mesmo momento uma informação do João, 1 minuto depois veio da Maria, 2 minutos depois veio do José, e depois veio do João novamente. Então, você está sempre num assunto muito fracionado. Vários assuntos no mesmo canal. Uhum. Então, assim, é impossível. Pode isso na cabeça, é impossível você ter qualidade. E aí, recentemente, até teve um caso, né, de que o cliente, o representante, solicitou de uma forma a embalagem, por áudio, e no áudio foi passado para a produção. Ele tem muitos assuntos. Sim. Aquilo lá, ele talvez até se preocupou no momento, mas no dia que ele foi preparar, então tem que estar no escopo. Então tem que existir um fluxo de trabalho Tem que específico. existir. E tem muito, eu percebo isso, sabe? Eu sou muito da época de conversar, de olhar, da presença. O presencial para mim é muito importante. Concordo. Nós tivemos muitas fases, inclusive quando há um tempo atrás foi a primeira preocupação de que não teria mais representante comercial. Ia ser tudo pela internet, gente, não vai ter, como sempre parou de ter os desqualificados, os que não se preocupam em se atualizar. Porque a tecnologia veio para contribuir e não para eliminar. Sim. Até então, sim. né? Até então, até o dia que tiver robô que realmente substitui nós, só que daí vai substituir por completo, né? Porque o que nós vamos fazer? Quem que vai consumir? Como vai gerar renda? Aí entra em discussões mais profundas. Muito mais. E eu defendi, eu disse não, de forma alguma. Não se preocupem. Eu não vejo isso, até porque eu fui vendedor, e fazer uma venda não é simplesmente contar uma novela, Sim. contar um filme. Não é, você tem que ter o poder de persuasão, de conhecimento, conhecer o produto, conhecer o cliente. Você tem que dar segurança para o cliente. Porque o cliente ele é carente, ele é muito abordado. E muitas vezes as abordagens são muito frias, é aquele interesse. O interesseiro sem ser interessante. Sem ter, exatamente. Aí depois veio a questão, e como está hoje, a loja, né? A loja física ou loja virtual. Vai deixar de existir também? Não vai. Não vai. O que eu atribuo a isso é que todos nós temos desejo de lazer. Existem as exceções, tem as pessoas que gostam de ficar no seu mundinho, Sim. é capaz de ficar 24 horas, né, na frente no seu quarto. Mas alguma hora vai estourar algum problema, mas tudo bem. Exatamente, ainda tem isso, né? Sim. Que se ele é consciente disso, ele se mexe. Sim, exatamente. Mas é lazer ir para o shopping, é lazer ir para a loja, família, filhos, isso é lazer, não vai deixar. No meu entendimento, isso não vai deixar de existir. Pode ser, sim, vai mudar as frações, né? Por exemplo, pode ser que no digital fique 40% do consumo, mas ainda vai ter 60% em lojas. E é sempre aquele negócio que eu falo aqui pro pessoal, gente, a gente tem 4 unidades de negócio dentro do Universo Apo. Nós temos a assessoria, que é o maior produto. Começou com assessoria? Começou com assessoria. Nós temos a educação, no qual vocês são clientes, inclusive vieram na última turma. Nós temos a GoFi, que é um software para padronização de fluxos de trabalhos administrativos, geralmente. Como que a gente desenha os fluxos para que eles funcionem dentro da empresa. E a Aura, que é uma ferramenta de planejamento estratégico. Eu lembro muito bem da Aura que você apresentou na imersão. Que é muito boa, tá louco? E eu falo assim, gente, o que acontece numa grande crise? Acontece que obviamente a gente vai sofrer um impacto,
Mas aquelas empresas que só bagunçam o nosso mercado vão acabar sendo engolidas por aquilo ali. Todo mundo olha, meu Deus, mas vai entrar uma crise, vai acabar com tudo. E vocês são 35 anos, vocês já passaram algumas crises. Muitas. E eu vejo a crise, sim, ela não é boa, mas olhando para o nosso mercado, que a gente compete diretamente com... a gente na assessoria faz estratégias de marketing. Eu vou competir com uma pessoa que trabalha em casa, que tem um computador, que pode imprimir um cartão e vai chegar para ti e fala assim, eu faço estratégias de marketing. Olha o quão complexo é esse mercado. Eu falo, então, esses momentos de crise, de entender, para nós ele é bom, por um lado. E imagino que para as indústrias também. Porque as indústrias têm o problema daqueles pequenos... aqueles pequenininhos que vão mordendo o teu calcanhar. Tem muito. E tu já é meio que um elefante branco, se movimenta muito devagar, aquele negócio, e eles vão te roubam um clientinho daqui. Sim. Te rouba outro clientinho dali. Porque então a gente vê muitas marcas pequenas nascendo, né? Sim. E aí a possibilidade hoje de você terceirizar tudo é normal, é 100%. Sim. Você pode ter só um escritório, você contrata um desenvolvimento, você contrata o mostruário, o piloto, você leva para fazer numa unidade de costura, que qualquer porta perto da tua casa tem. Sim. Todos estão envolvidos. E aí você ou põe nas redes sociais para vender, você escolhe um canal de vendas, ou você vai e bate direto, põe na mão do representante. Acontece muito. Então, esses é o que você falou. Sim. Eles estão num modelo muito prático. Quando eu comecei, eu não tinha tantas possibilidades. Eu cheguei a ter um grupo de costureira interno, 30 costureiras. Não. Aí já estava começando aquela coisa muito forte, aquele modelo muito forte de costura, que a gente chama, é muito comum falar em facção, mas é uma oficina de costura, né? Sim. E todas as fases do processo você consegue terceirizar. Você compra o fio, se quiser comprar o fio, tem tecelagens, que só vive, é uma empresa, tecelagem, depois faz o tingimento, depois manda para outra empresa fazer o corte, do corte você já vai ou para a estamparia, ou para o bordado, ou para a costura, aí esse fluxograma é conforme, né, o teu modelo de produto. Outra empresa só faz o acabamento. Todas elas podem ser CNPJs diferentes, como também tem aqueles que fazem 100%, né? Que é verticalizadas, né? Que a gente chamaria de PL. Sim. Vai fazer o PL. Vou fazer o meu produto lá, põe a minha marca. Ah, entendi. A Holu é praticamente verticalizada. Eu tenho tecelagem, corte, estamparia, bordado, acabamento, dobração. Então, eu compro o fio, sai o produto prontinho lá. E isso não dificulta a gestão? Torna a gestão um pouco mais robusta e difícil de achar mais robusta. E pode se tornar lento, né? Porque fica um pouco confortável, porque tá tudo ali. Porém, a terceirização também te exige um nível de entendimento, cobrança no sentido de qualidade. Sim. Porque o mercado, como a gente falou, uma empresa começa, ela terceiriza. Sim. E os terceirizados são muito assediados. Faz para mim. E se você não tiver um bom relacionamento, um bom contrato, você fica na espera. Vai passar para trás, vai fazer de qualquer jeito. A gente perde o time, né? Sim. E aí a questão da padronização da qualidade deve ser muito difícil também, né? É bem difícil. Mas hoje também tem muitas empresas que têm as normas, né? Praticam as normas, a BVTEX, por exemplo. Que já vem das grandes corporações, os magazines, que exigem. Elas impõem, ou você tem ou você não trabalha. Simples Será assim. que as lojas pequenas sabem dessas normas? A grande questão é... Elas não sabem de tal forma porque não tem estrutura, né? Muitos dos lojistas têm sua loja com 10 pessoas, com 5 pessoas, e toca a vida daquele jeito, não tem conhecimento. Eles são exigentes na qualidade, não tem dúvida.
né? Sim. Não tem dúvida. Eu fiquei perguntando, porque eu não sabia que existia, eu tinha loja. E na Mas época, você não consegue cobrar. Sim. Não é um modelo onde que essas grandes corporações estão inseridas nesse processo de não ter trabalho infantil, Sim, trabalho escravo. não poluir, sabe? Sim. Seguir as normas. A gente tem eu me lembro que uma coisa que eu tinha muita dificuldade na época, eu me lembro quando eu iniciei, era entender o que era original e o que não era. Porque quando eu tinha a loja, estava bem naquele boom de outlets, né? E ali na região de Blumenau, estava infestado, né? E você trabalhava com grifes na loja? Trabalhava com marcas como a Gosh, King Joy, que eram marcas daqui, né? Da região. Agatus, se eu não me engano, trabalhei Agatus também. Tem outras marcas menores, assim. Mas daí vinham oferecer para nós. E a gente sempre ficava na dúvida, será que é? Será que não? Eu não sabia, não era meu mundo. Eu investi na loja de roupa porque eu precisava sobreviver. Então eu consegui fazer uma jogada e comprar com uma fábrica menor que precisava expor a marca dela daquela região. Consegui aquele grupo de uma quantidade de peças, fui lá, consegui vender. Peguei o dinheiro, comprei mais, vendi, peguei o dinheiro, comprei mais, e assim tava com a minha loja pequenininha. Muito boutique. Sempre investindo. Mas você atendia o representante ou você cobrava direto da fábrica? Atendia o representante. O representante tem que dar segurança. Sim. Ele tem que passar essa segurança para ti. Mas tinha uns representantes que traziam muitas marcas. Por exemplo, eles... Mas era de fábrica ou de atacado? De atacado. Aí você realmente tem que ficar com o radar bem... A gente descobriu depois de um tempo. Que daí a gente começou a receber visita de outros lojistas da região. E a gente sempre foi muito aberto. Como eu sou aqui, a gente se conhece. Se me perguntar, eu vou falar das coisas. Não tenho muito... E o pessoal ia lá e eu falava, né? O que a gente fazia para vender. Era super aberto. Até que um me falou assim, eu vejo que tu... Se expõe muito tu tem muita boa vontade, tu é novo, tu tá com esse espírito, isso é muito legal. E a gente queria que tivesse mais lojistas assim, com esse espírito de inovação e não sei o quê. Mas vou te dar um conselho, cuida com essas marcas que tu tá trazendo para cá, porque às vezes vocês compram de saldões e coisas assim, e nem todas são originais. E tem muito. E aí a gente começou a acender um alerta. Daí, obviamente, o que aconteceu? A gente comprou e fechou a loja. Fechou porque roubaram. Deram a ré no carro, tava uma onda de furto em Joinville. Levaram tudo que tinha dentro da loja. Nossa! E lá vai eu de novo, né? Estaca zero. Que loucura! Daí não tinha dinheiro para repor o estoque, daí acabei fechando a loja. Depois de um tempo comecei daí. Então, mas aí falando do número de, como você falou, né, muitos começam agora, hoje Gaspar, pois tem bastante lá, né? Lá tem em torno de 840 empresas no têxtil, aproximadamente 840. Isso quem me indicou vocês foi o Adilson. Sim, né? sim. E ele falou, Gaspar é muito grande, não sei o que e tudo mais, mas dessas 800 e poucas, sim, quantas são do porte de vocês para cima, digamos assim? Não saberia te dizer, mas... Porque assim, de 840, mais ou menos 60% está no infantil. Sim. Até por isso nós temos o título de capital nacional da moda infantil. Isso a gente conquistou em 2022. Não tenho certeza, acho que foi 2022. O tempo passa muito rápido, mas foi isso. Sim, perfeito. Inclusive eu fiz parte da comissão, estava na associação, né, contribuí de alguma forma para essa conquista desse título. Eu não saberia te dizer exatamente quanto do porte da Rolu para cima. Daí desses 840, mais ou menos 60% está no infantil. 60%. Porque a gente ficou discutindo muito isso, porque falaram para nós, começa a entrar mais na região lá, porque é muito boa para essa parte de educação que vocês fazem, a região precisa muito. Negócio mais imersivo. É que tem muitas empresas
do infantil também, né? Das 840, então dá em torno de 520 mais ou menos no infantil, que tem uma produção muito alta para magazines. E aí às vezes é uma imensidão de peças mês. Sim. E não faz ideia, porque a diferença para o magazine é assim, né? Você desenvolve o produto, é direcionado. Sim. Então eles apontam o número de peças e isso não fica no estoque. Isso vai direto, produz e entrega, acabou. Mas e o risco? Qual que é o risco a gente sempre entra nessa discussão de... Sempre tem. O risco, ele é iminente, né? Ter muito centralizado o volume em uma empresa só. Você tem que atender a expectativa, você está sempre tendo que atender a expectativa desse cliente. Se você está com ele pode pedir para ti, olha, não entrega agora, entrega daqui um mês. E se você depende daquele faturamento, vai te dar uma balançada, né? Aí tem os que buscam 4, 5 magazines e vai fazendo um balanceamento no faturamento. Mas o mercado define isso isso acontece através de uma crise, de uma situação. Não está vendendo, acontece isso. Pandemia foi um pouco diferente. O varejo conseguiu muito logo seguir o caminho, enquanto que as grandes corporações ficaram ainda um pouco travados. Sim. Um movimento muito mais devagar, mais lento. A hierarquia, sim. Né, tem muito isso, até chegar na liberação dos pedidos, vão voltar a produzir. Os dois têm uma dificuldade, eu vejo isso, os dois têm uma dificuldade enorme. Porque, diferentemente, o varejo, multimarcas, por exemplo, agora eu estou com a coleção de alto verão sendo fotografada, 26. O primavera-verão já está vendendo. E iniciei semana passada, há 15 dias, o inverno 26, para entregar esse mostruário em setembro. Então é muito na frente, diferente um pouco do magazine. Então você tem que ter a pesquisa, você tem que ter uma equipe de desenvolvimento, e o nosso produto é baseado no histórico, no DNA da empresa, sim, com atrelada à moda. Sempre, a Rolu, eu tenho esse lema lá com o pessoal, diz, olha, o nosso produto, ele é atemporal, um produto mais conservador, mas nunca podemos deixar de aplicar daquele tempero da moda. sim. Detalhe no aviamento, na cor. Então nós temos essa concepção. Mas sempre é mãe core. Então o produto vai para o mercado e já fica na expectativa. Já está vendendo, quanto vai vender. Ao contrário das redes, eles te colocam, olha, eu quero produto assim. Né? Ele não diria que impõe, né? Mas eles te dão um direcionamento, mas eles te dizem assim, ó, isso aqui eu consigo pagar tanto. Mas a partir do momento que tu chega para mim e fala assim, ó, eu não estou impondo, mas se tu não quiser, eu vou comprar do outro. É mais ou menos isso, né? É uma imposição indireta. Indireta. E qual que é a tua opinião sobre essa questão de... a gente sempre entra em discussões de faturamento vezes divisão de carteira. Então, a gente coloca regras de que não pode ter mais de 5% de vendas para uma carteira para um cliente específico. O teu faturamento não pode representar mais de 5% naquele cliente. Isso é saudável? Vocês praticam isso ou não? Não tem tanto... Não é dessa forma. O cliente recebe um crédito, vamos dizer assim. Sim. A gente faz uma avaliação do crédito e analisa a quantidade proposta para poder dizer, vamos entregar 100% ou vamos fazer um faturamento parcial, esperar uma liquidez para continuar. Então, assim, ele pode consumir 10%, desde que passa por essa análise, né? Tem um histórico também de compra. Um histórico. Inclusive, hoje de manhã, numa reunião, estávamos definindo isso com um cliente. Olha, ele já fez compra, agora ele gostou do produto, quer comprar mais, mas aí a gente está fazendo a avaliação de como está hoje, tem que fazer uma análise hoje do crédito dele. Porque de um dia para o outro tudo pode mudar, né? Perfeito. Então
Então não existe assim um percentual da carteira que Sim, pode uma direcionar. regra Não, reta, não né? existe. Não Legal. existe. E desses 35 anos, eu acho interessante sempre pegar essas visões de o que foram as maiores crises que tu lembra assim que já passou. Nesses 35 anos falaria, porque hoje a gente está passando uma recessão, né? Então, mas eu acredito que teve outras que foram muito mais fortes do que até então a gente vive até no dia de hoje, né? Específico, a gente não sabe amanhã, depois da manhã e tudo mais. Mas o que são as maiores crises para ti? É engraçado, normalmente eu costumo perguntar para as pessoas que eu estou conversando, independente da área, o que estamos conversando, eu faço uma pergunta sempre muito parecida, né? Qual foi o susto, qual foi o desafio maior? Eu posso dizer que para mim está sendo realmente os últimos meses. Quando eu iniciei, como eu falei inicialmente, eu sempre tive aquele olhar como lojista. Eu sendo lojista, como eu desejava o produto, como eu gostaria. Como eu te falei há pouco, o produto da Holu ele é mais conservador, porque eu sei que o produto mais conservador o lojista pode não vender, ele pode ter errado a compra e não vender agora, mas ele vende posteriormente. Não é o que eu quero, porque ele também deixa de comprar posteriormente, né? Eu quero que ele compre e venda, não precisa liquidar, enfim. Então, deixa eu ver, em 2004, eu sei que nós tivemos assim uma crise no mercado e os fornecedores perguntaram: Alberto, como é que está para ti? Cara, tá tudo bem, eu não percebi muitas delas, né? Eu não percebi. Agora, com esse número de fabricantes, mais as lojas de e-commerce, essas grandes empresas de China que estão aí, realmente estou sentindo uma dificuldade maior. Mas que engraçado, porque não é uma crise financeira, né? São novos entrantes de mercado. Exato. Então... Mas eles têm benefício ou eles têm brechas? É isso que é dessas grandes empresas aí que estão... Porque o lojista fala, eles sentem que o consumidor sumiu. Por mais eu não tiro a minha análise de que ir para a loja, ir para o comércio é um lazer, mas também é um facilitador para muitos consumidores comprar pela internet. Mas não acha que tem que mudar a forma de vender então lá no lojista? Também. Porque até semana passada eu fiz uma compra, acho que foi um aparelho de TV, ele veio muito rápido. Muito rápido. Mas muitas vezes não precisa ser loja. Digital. Sim. Não precisa ser, muitas vezes assim, eu quero comprar da tua loja de Joinville para Gaspar. Sim. E a entrega pode ser no mesmo dia, porque o mercado está se preparando também para entrega rápida, né? Sim. Eu gosto de comprar na tua loja, mas eu não venho aqui. Eu lembro no Balneário que o meu tio tinha uma dificuldade com o social, porque o social só tinha em Itajaí. O terno, gravata. E muitos até reclamavam, eu tenho que ir para Itajaí comprar, ou tenho que ir para Blumenau comprar. Diferentemente se hoje acontecesse isso. Não, eu quero comprar o social, mas só tem em Blumenau. Eu faço a compra pela internet, o produto vai estar no mesmo dia para mim, ou no dia seguinte. Mas está aqui na região. Você entende? Essa é a diferença. Uma coisa que eu achei interessante no lojista lá, que eu sou um consumidor também, né? Eu achei interessante um movimento de um daqui da região que faz, que eu consumo com eles também, que é: Eduardo, o que tu tá precisando? Obviamente conhece o ICP, sabe que eu sou uma pessoa que tem um espaço de tempo entre agenda muito corrido. Então minha primeira opção seria migrar, obviamente, para escolher alguma coisa no dígito. Mas eles se anteciparam. Daí eles disseram: o que tu tá precisando? Não tô precisando de muita coisa. Então faz o seguinte: antes de falar que eu não tô precisando de muita coisa, eu vou te mandar
o nosso um força de vendas, um e-commerce fechado, para tu ver os nossos produtos em estoque, para ver se alguma coisa te interessa. Se te interessar, tu só me sinaliza o que é, que eu vou mandar para ti. Uhum. Entrei para dar uma olhada, gostei, obviamente pedi para experimentar 2 calças e um terno, um blazer, e acabei ficando. Mandaram em casa, na minha casa, experimentei, gostei, depois eu mandei ajustar. Então, a forma de consumo mudou. E esses lojistas estão preparados para absorver essa forma de consumo diferente. Uhum. Então, diferentemente, ele poderia ter... E eu já aconteceu isso em lojas. Tem uma loja de um grande amigo meu que eu não compro com ele. Ele falou, cara, tu não é flexível, meu. Eu falei, e no sentido de... Eu falei, tu tem... Eu me lembro de um sapato que eu tava precisando comprar, sapatênis, mas esporte, assim, mandei pra ele. Mandei, ó, tem alguma coisa nesse estilo? E eu já sou um pouco mais, ó, esta é a foto, esse é o estilo, esse é o meu número, essa é a referência, bem mastigadinho. Então você estava fazendo o teu cadastro para ele, que ele já devia de conhecer o teu perfil, né? Exatamente. Ele já conhecia, mas mesmo assim eu mandei bem mastigadinho. E ele demorou para me responder. E quando me respondeu, eu falei, ô Edu, faz o seguinte, passa aqui na loja. Eu falei, pô, não era isso que eu queria. Não seria tão desagradável se tivesse falado já na hora, né? Meu modelo não é esse, mas tu passa aqui. Eu entendi que ele demorou e ainda depois te deu... Ó, como tem uma veia vendedora boa. Não pode. Tenho, mas tem outro aqui que quem sabe tu vai gostar. A grande questão é, eu vejo que as lojistas, eles não mandam as fotos achando que, não sei, vai ter um segredo industrial dentro da loja, que daí tu vai ver as peças que eu tenho. Não tem mais. Não existe mais isso. Não existe. Então, ou tu atende com velocidade e manda as fotos e fala, ó, esse aqui combina contigo. Exatamente. O negócio da jaqueta que tu falou, só que via digital, né, o lojista mandando para ali, e daí tem 2 opções. Tu quer que eu te mande ou quer vir na loja buscar? Se vir na loja buscar, melhor ainda, porque do jeito tu já consegue ter oportunidade de outras coisas. Entende? Mas o lojista tem que entender que a forma de vender mudou. Ponto final. Mas na época, eu lembro, né, eu falo assim, eu tenho a empresa há 35 anos, antes disso eu estava na loja do meu tio, e nós já trabalhávamos consignado. O que é consignado? Você ligava e dizia assim, como é que tá? Chegou a mercadoria de inverno? Chegou. Aí a balconista, por fato de conhecer o teu perfil, preparava lá uma sacola, 2 sacolas, 3 sacolas. E ainda botava ele só gosta de xícara. Mas eu vou mandar uma taça, um outro copo, mostrando. Ambos clean, minimalistas. Exatamente. E aí o motorista pegava, ou ela buzinava, eu lembro dessas coisas. Buzinava, saía correndo, entregava na janela do carro sem ter que estacionar, passava 3, 4 dias, ficava com uma boa parte, ou ficava com tudo, né? Ou até acontecia de devolver tudo, porque não estava com... Mas já tinha um modelo de venda à distância. Queira ou não, o consumidor não entrava na loja, mas o vendedor, que seja o gerente, que seja o dono, que seja o vendedor balconista, já conhecia o perfil e tem que valorizar isso. Porque quantas pessoas um vendedor pode ter na sua carteira? Inúmeros. Ele tem que ter habilidade de ser rápido. Quando eu digo oi, já está sabendo que é o Roberto gosta, né, da roupa mais clássica, ou mais, né, mais esportiva, ou mais despojada, enfim. E aí, já recebi muita coisa, o que tu quer? Tá ali na internet, manda para mim. Até porque é o seguinte, eu acho que a pergunta mais fraca que uma pessoa pode fazer, tu quer isso para logo? Cara, se tu tá comprando, não interessa se tu quer pro evento de amanhã ou para daqui 1 mês. Quem tem interesse em vender é tu.
Vende logo, vira essa página. Se é pro mês que vem, manda algo que ele vai usar essa semana. Depois vai dizer, cara, era pro mês que vem, eu já usei, agora eu quero outro. Sim, sim. Tem que pensar na reposição. Mas olha que interessante isso, porque tu fala isso de 35 anos atrás. Sim, já tinha. E veio o digital e veio, obviamente, outras formas de consumo. Outras formas. Mas essas ainda existem e vão permanecer. E aí entra uma questão super interessante. Eu falei para esse meu amigo, cara, eu sou uma pessoa que trabalho aqui com a minha imagem nos eventos. Então, quando eu ia na loja, o pessoal até pega no meu pé, porque eu tenho um monte de sapatos e roupa e tudo mais. Mas é porque eu preciso disso. É uma minha ferramenta de imagem. Eu consumia contigo 2.000, 3.000 reais cada vez que eu ia. Tá vendo? Eu falei, então se tu pega, olhando para um lojista aí, tu pega uma carteira de 10 clientes como eu, imagina. É 3.000 reais, é 30 mil reais. Exatamente. Tu pega uma de 20, são 60 mil reais. E um vendedor pode monitorar 20 tranquilamente. E aí onde entra dele, fala, mas é porque a gente não tem CRM. Eu falei, instala Santo Cristo, é barato. Isso é básico. É básico. É barato demais, tem ferramenta muito baratinha na internet, tu vai formar uma lista, um Kanban, força de vendas, que tu controla ali. A venda nada mais é que você sempre pensar o seguinte, qual a expectativa? E eu tenho que atender a expectativa do cliente, o desejo dele. Sim. E normalmente isso é muito rápido. Sim. Porque ninguém sabe, você pode até entrar e dizer, olha, eu não tenho pressa. É para um evento que eu tenho no final do mês. Aí eu vou dizer assim, ótimo, porque eu estou para receber daqui 10 dias mais marcas, mais modelos, para ficar melhor. Que bom que tu falou isso. Posso te adiantar, mandar o que eu tenho, né? Mas isso também é para o representante. Ele saber atuar dessa forma, porque muitas vezes você tem uma coleção e você vai ter um complemento, você vai ter algo a mais, mas também já tem que prospectar aquele momento, porque o quanto antes você ter uma entrega, a chance de uma reposição, de comprar novamente, é rápida. Tu se acostuma, daqui a pouco tu tá dentro de uma loja, tu esquece que tem outras. Sim. Mas por quê? O teu grau de satisfação tá top. Quantas vezes tu ficou migrando de loja em loja para comprar roupa para ti, por exemplo? A gente geralmente tem a tendência a ir em uma loja. Sim. É mais confiável, porque daí, tem um teu amigo lá, tu cria uma amizade, daí tu vai lá, toma uma cervejinha, porque tem uns que também. né? Também. Então, eles criam... E lojas inteligentes fazem isso. Né? E aí entra outra questão, que é, olhando para o lado tanto do lojista, vamos olhar para o B2B, que é o representante. Preciso de... então vou te mandar... Preciso da coleção nova. A coleção nova só sai daqui 30 dias. Tudo bem. Te chamo lá. Acabou. Tem que usar a tecnologia a favor. Senão tu não vai lembrar do volume de coisas que tu tem para fazer daqui 2 semanas. Nossa, muito mais fácil de você se organizar, né? Porque você pode criar os modelos de tabulação, de histórico, e você vai acumulando de uma forma muito mais simples, com menos volume de papel. Até quando nós estávamos falando ali dos pedidos de bloco, depois veio o fax, que foi uma grande inovação. O fax, eu lembro que era um aparelho caro. Mas ele não precisava levar para a fábrica os papéis e tudo mais? Por que mudou tanto o fax ali? Porque o lojista, o cliente estava no lojista, ele termina o pedido, já manda. Tá. Ele inclusive mandava da loja. Sim. O lojista tinha fax, Sim. Ligava e pedia o sinal, dá o sinal, ou seja, você liberar para te mandar o fax. E aí depois também tinha aparelhos que tinha a possibilidade de você deixar tocar, 4 vezes já entrava no automático, aí você apertava lá o botão de enviar, já saía o fax. Ou à noite, né? Para não usar a linha telefônica durante o dia. Que também tinha um controle da linha telefônica, que era caro. Tal. Sim, questão de custos. E aí na época até
porque eu sempre fui de praticar velocidade, rapidez na entrega dos pedidos. Sim. No momento, né, eu até estou com uma certa dificuldade, um pouco de atraso, tal, né? Sim. Na entrega dos pedidos. Mas na época eu até brincava, disse, olha, segura aí, espera na linha que eu já vou mandar a cópia da nota fiscal. Se mandava o pedido, já mandava. Mas era muito interessante, porque você tinha que cuidar com aquela folha, porque ela também, com a luz, ela se apagava, né? O papel do fax tinha um carbono lá que com o tempo ele apagava, ficava zero. Sim. Não sei se você viveu isso, né? Eu até tenho um aparelho de fax lá comigo que já vai ficar como acervo. Muito bom, muito bom. E essa questão de essa nova, até tu comentou um pouco antes ali, mas eu queria entender de ti sobre a questão do digital, do e-commerce, Uhum. Hoje vocês têm uma fatia representativa de marcas que vendem vocês através do e-commerce ou ainda não? Já tive mais? Até mais, porque teve na região há uns pouquinho, durante a pandemia, um pouquinho antes da pandemia, deu um boom, né? O e-commerce. Inclusive eu tinha uma plataforma, estava pensando e teve um momento assim, disse, não, peraí, o meu negócio é produzir e vender, já são 2 negócios, né? Então eu vou deixar para venda, vamos captar clientes que têm o interesse de comprar e vender nessa modalidade. E tive, em Gaspar mesmo, eu tive um cliente que comprou um volume muito bom, outros de outras regiões, mas também foi exatamente, teve um pico e diminuiu. Normal do mercado, né? Até as plataformas, você tinha dificuldade de negociar, porque estava no ápice, todo mundo vendendo muito. Eu acho que até vocês entrevistaram um deles aqui, que acho que foi deles que eu comprei. Mas está lá paradinho e eu vi que não é minha praia. Não adianta eu mesmo querer competir com o meu cliente. Vou fortalecer. Então hoje eu tenho a venda interna, um atendimento interno. Tinha um grupo de meninas lá de 4 pessoas, 4 integrantes, que fazia venda para regiões mais remotas, onde eu não tenho representante. De repente, regiões que o representante saiu e aí aqueles cadastros são atendidos diretamente. Então a gente deu o nome de atendimento interno, o AI. E foi muito bom, né? Prospecto, um cliente nos procura e está na tua região. Nós fizemos o primeiro atendimento, depois passamos para o representante, olha, esse cliente já comprou, então a partir da segunda compra é contigo, né? Agora você atende. E a gente faz monitoramento, se atendeu ou não, se quer continuar atendendo ou não, senão ficamos com a carteira interna. Sim, perfeito. Mas agora no B2C, no B2B, é que eu estou levantando esse projeto novamente, estou mexendo com isso, porque isso realmente eu quero ter um pouco mais de força. É um caminho que ele meio que é inevitável. Para multimarcas tem que ter. Sim, perfeito. E para a gente até encaminhar para o final. Certo, tá muito bom. Como que foi a visão de liderança? Eu sempre gosto de gravar com pessoas que já estão há tanto tempo empreendendo, porque eu gosto de ver as mudanças de visão de liderança ao longo do tempo. Porque lidar com pessoas hoje é totalmente diferente do que lidar com pessoas de 35 anos atrás. Muda muito. O que tu vê que foi o principal ponto de mudança dessas épocas, assim? E sem excluir o que é certo, que não é sobre isso que a gente... Claro, sim. Acho que são experiência épocas e pontos de vista, né? Perfeito. Épocas. Eu não entendia de liderança, mas eu percebi que o meu perfil de liderar já veio de muito tempo. Olha que engraçado. Na 6ª série, eu e mais 3 amigos precisávamos conversar com a diretoria. E naquela época, conversar com a diretoria, para a sala de diretoria na escola, a escola pública, né? Sempre a diretora é muito... Sim. Né? Uma expressão muito forte, né?
para não falar outra coisa. E aí foi engraçado que na ida, não, vamos falar com a diretora. Muito O bom. primeiro da fila, ou seja, meio que na frente, pegou devagarzinho e foi para trás. O segundo, que passou a ser o primeiro, também foi para trás. Sim. Eu tava sendo modesto, eu não queria tomar a frente, mas foi natural, sobrou para mim. Eu disse, não, deixa eu falo com ela. Sim. Aí eu vi que eu tinha uma iniciativa, não tinha receio de conversar, de não conhecer, mas já chegar falando. E aquilo lá é um momento que eu nunca esqueço. E quando eu comecei a empresa, porque na loja do meu tio, eu também participava das contratações, dos ensinamentos, dos treinamentos do balconista que trabalhava por um período, que era a contratação temporária, né? Porque o verão mais que dobrava o número de funcionários pela época de férias, né? No litoral balneário. Então ali dezembro, janeiro, fevereiro era uma loucura, então tinha as contratações de 90 dias. E naturalmente eu fui, né, percebendo que eu tenho esse lado de liderar, gosto de ensinar, gosto muito de ensinar. E no começo da empresa, a CLT permitia a contratação com 13 ou 14 anos. E eu percebi, quando eu entrevistei algumas pessoas experientes, a dificuldade que eu tinha até de conversar. Porque quase que, pela minha idade, eu tinha 23, 24, pela minha idade eu passava a ser quase o entrevistado, porque eu estava entrevistando pessoas que tinham experiência. E eu não gostava muito daquilo, não me sentia confortável. E aí eu ensinei muitas. Aí veio o Érico, um grande profissional que teve comigo num período muito longo na empresa. Ele se aposentou, inclusive, na Rolu. E ele vinha de uma empresa já com uma boa bagagem, mas focado num setor. E aí eu ensinei ele outros, porque ele era muito comprometido e é muito aberto à aprendizagem. E nós entendemos que os adolescentes de 14 anos vinham com uma vontade enorme de aprender e eram muito disciplinados. Aí eu comecei a escolher, ensinava uma vez, era impressionante a velocidade, a dedicação deles. Inclusive muitos deles hoje têm empresa. Olha só. E hoje mudou muito. Hoje com 16 e eles já estão no modelo de, vamos chamar assim, de muitas experiências fora o trabalho. Então fica mais difícil de você inserir, você ensinar. Porque até a tecnologia deixa eles num olhar, numa visão diferente. Inclusive até para comprar. Eu não preciso sair daqui para ir comprar, eu vou ali e clico. Estou recebendo um jogo, estou recebendo um acessório para o meu jogo e assim. Na época, o conhecimento que tu tinha era limitado às 5 pessoas que te cercavam. Hoje a gente tem o celular na mão. Então, sim, você torna muito mais crítico às pessoas. Tem uma visão de mundo diferente do que você tinha. Muito bom. E hoje, as pessoas estão lá, precisam trabalhar. Sim. Inclusive, nós temos um número grande de entrevistas por mês. Mês de março, aí, por exemplo, tivemos mais de 70 colocações de currículo. E sempre tem vagas, né? Muitos não atendem o perfil, até por não ter experiência de trabalho. Mas tem oferta de mão de obra. Sim. A expectativa de todos é ter os profissionais já que saem trabalhando. Mas como eu falei, eu sempre gostei de ensinar. E gosto de ensinar as pessoas que na maioria das vezes não sabem fazer, mas têm a vontade. Sim. Porque é mais fácil de você ensinar o teu modelo. Quando ele já vem com o modelo inserido,
É quase como que você teria que deletar aquilo lá, Sim. porque eles querem pôr em prática aquele ensinamento. A experiência é muito válida, não podemos jogar fora. A Né? experiência pode trazer vícios negativos também. É bem isso. Sim. Você contrata um motorista porque ele tem experiência em dirigir. Sim. Né? Mas a rota é você que vai colocar. Sim. O trabalho não é diferente. Tem que ter experiência, mas você vai colocar quais são os afazeres, a forma que você quer aplicar. Perfeito. E conta muito com a experiência. Perfeito. É valioso a experiência. Perfeito. Jamais pode jogar fora uma experiência. Mas existe uma dificuldade, né? Quando a pessoa já vem com um grau de experiência que é como você falou. Às vezes se torna um vício e ele não está muito adepto a mudar e ir no molde da empresa. Mas que interessante isso. Eu nunca tinha parado para pensar como até a própria visão de mundo das pessoas, até das pessoas novas, né? Mudou, né? Contratar realmente uma pessoa naquela época com o que a questão geográfica permitia para ela, porque a gente era muito limitada à questão geográfica. A vantagem competitiva das empresas era limitada à questão geográfica. E hoje não. Hoje é mundo. É mundo. Né? Então, muito bom. Se a gente pegasse... eu gosto de uma pergunta, se tu pudesse voltar no tempo há 35 anos atrás e tivesse você de frente com você mesmo e pudesse dar um conselho, assim, o que seria esse conselho? Boa pergunta. Boa pergunta. Essas são as perguntas finais. Olha, eu realmente vejo que poderia ter aproveitado muito mais o conhecimento daquele momento sem pensar em dar um passo a mais. Porque todos, acho que isso está no sangue, está na veia de uma maioria. Não vamos ser, né, totalmente, como é que se diz? Generalizar totalmente, mas na maioria dos casos todos querem crescer rápido, expandir rápido. Eu acho que exploraria atrelando tudo que você tem de tecnologia para aquilo que você está vivendo naquele momento, porque é como a gente falou anteriormente sobre uma coleção, né? E eu tenho dito isso, nós temos que explorar mais a mesma coleção sem ter que aumentar o mix. E não só pensar em abrir mercados. Representante, vem cá, a tua região permite crescer, vamos fazer um trabalho. Então nessa época, como eu falei, eu não tinha telefone. Não tinha, porque o número do telefone, adquirir uma linha telefônica era muito caro. Sim. Era o plano de uma família, era o desejo de uma família. E quando uma família adquiria um número de telefone, a sociedade toda sabia, né? Era uma festa, né? Era uma festa. Mas meus pais tinham, então eu tinha que me deslocar. A minha agenda era assim, chegava 4h30, 5 horas da tarde, eu ia para casa dos meus pais para fazer os contatos, fazer o relacionamento com os clientes. E eu avisava, eu só vou conseguir ligar até o horário. Mas foi produtivo, eu cresci, né? Porque eu não tinha conhecimento na produção. Eu entrei na indústria têxtil, eu não sabia o que era uma overlock, o que era uma reta. Eu não sabia o lado da malha do avesso, do direito. Por mais que eu tinha trabalhado em loja, eu nunca tinha me atentado a isso. O lado direito e o lado do avesso. Até teve uma situação onde eu fui ajudar na produção, preparei peças e ficou do lado do avesso. Interessante isso. Não teria nada assim que teria uma mudança, né, algo que na época foi e hoje não é mais. Sim. Até porque eu sempre procurei ser cauteloso, eu sempre investi muito na empresa. Eu sempre procurei treinar muitas pessoas. Inclusive teve uma época ali que eu
proporcionei para um grupo de 9 pessoas, ao mesmo tempo, Dale Carnegie. Treinamento Dale Carnegie. De alto impacto. Sim. Não estou com nenhum dessas pessoas lá. E eu nunca me preocupei que, vou treinar e daqui a pouco eles não estão mais na minha empresa. Eu nunca tive esse problema. Tem uma frase que fala que é melhor treinar as pessoas e elas saírem do que ter alguém dentro da tua empresa que não é treinado. Também. Até porque assim, se eu treino e todas as outras têm a mesma cultura de treinar, o mercado fica preparado. Sim. Você não vai ter tantas pessoas despreparadas. Porque a rotatividade é normal. A pessoa que está na minha empresa vai para a tua. A pessoa que está na tua empresa vem para a minha. Mas se lá ela foi treinada, foi capacitada, foi preparada para as adversidades, para as dificuldades. Sim. Não é porque a empresa do João é melhor. Sim. Não é. O método dele pode ser diferente, mas tem que entregar, tem que cumprir a entrega, o horário, enfim, né? Tem tudo isso. Perfeito. Então, assim, voltando à pergunta, não tem nada que eu poderia dizer tão específico a não ser otimizado mais aquele produto, aquele momento. Mas foi tudo muito maravilhoso. Posso dizer que foi. Acho que todo o processo, né? Que bom. Olhar para trás e ter gratidão indiferentemente do que tenha acontecido é maravilhoso. E eu tenho um pensamento, um olhar de preocupação como vai ser o amanhã. Mas eu não atrelo que tudo é problema. Para mim é desafio. Sim. Tudo se torna um desafio. O problema agora é mão de obra. O problema agora é ter que vender nas redes sociais. Não é que é um problema para quem não procura resolvê-lo. Sim. A gente, né, vem da escola, sabe que quando a professora dava lá, resolva o problema, ele tem solução. Sim. Resolva. Sim. Não é um problema que você não resolve. Né? Mas acho que daí entra uma questão da evolução das empresas também, né? Que as empresas, existe uma linha muito tênue entre tu cobrar e tu desmotivar as pessoas. Verdade. Então é difícil, assim, é um jogo de cintura que a gente tem que ter para não também perder quem não deve perder, mas também para não deixar folgado quem já é folgado. Né? Então é sempre esse jogo de cintura. E para a gente finalizar, se tu pudesse dar uma dica para um empresário da indústria que nos ouve, qual seria essa dica? Olha, uma coisa particular que te ajudou muito. O desafio maior hoje, porque você ter um produto, você tem que ter pessoas. E eu costumava dizer, principalmente no momento de final de semana ou de encerramento de turno, eu dizia o seguinte: olha só, nós temos máquina, equipamento de ponta, temos matéria-prima, temos pedido. A fábrica não está rodando, porque a gente depende das pessoas. Eu sempre tive esse entendimento. Por isso que eu gosto de ensinar, treinar, e esse é a minha dica. Olhar para essa dificuldade que é muito falado, que não tem mão de obra, não tem mão de obra, mas pensar que as pessoas precisam de treinamento, precisam de capacitação. Logicamente, é uma oportunidade, né? Porque eu não vou ter ninguém se não passou por um ensinamento. Eu fui ensinado, você recebeu o ensinamento. E é o que eu costumo dizer: consegue lembrar da pessoa que te ensinou? Consegue. A maioria consegue. Marca. Aquela pessoa te tratou de uma forma, ensinou com carinho. Isso tudo tu vai ter pro resto da vida. Ninguém nasceu sabendo. Então, no núcleo, ou até na associação, teve esses comentários, e muitas vezes aqueles comentários assim, até meio, pô, gente, não é assim. Ao ponto de dizer assim, vamos ter que trazer mão de obra de fora, se referindo de outros países. Sim. Então, gente, não é assim. Não é. Vocês têm que ter um olhar diferente para as pessoas que estão aqui. Lembra que eu falei ainda há pouco? Mês de março eu tive mais de 70 currículos na empresa. Sim.
Então, assim, tem pessoas querendo trabalhar. Dessas eu consegui contratar 25. Tem rotatividade? Tem. Porque há uma procura imensa por pessoas para trabalhar. Então, construir o ensinamento não está só no dever do ensinamento público das escolas. Você tem que ensinar e treinar dentro da sua empresa. Eu acredito que aqui tem muito isso com você também. Do estagiário, você deve ter pessoas que hoje são líderes, são pessoas que estão ensinando. E quantos outros que possivelmente você ensinou e foi embora. Sim. Eu acho que esse olhar, ele não pode ser dito como um problema. Sim. Ele é um desafio para todos, no dia a dia. Sim, perfeito. Muito bom. Roberto, queria te agradecer por ter aceito o convite, por ter vindo. Já tinha vindo outras vezes, voltou. Aqui a terceira vez tem que ajudar a pagar boleto. Pedir música no Fantástico. Não, legal. Eu agradeço também a oportunidade. Gosto de expor. Eu tenho um caso lá que a Dona Bela. Dona Bela, eu contratei ela quando eu tinha 2 anos e meio de empresa, mais ou menos. A Dona Bela era uma vizinha de 50, 80 metros da minha empresa. E eu pensei, como que eu vou contratar? Eu preciso de uma pessoa. Eu saí na rua, eu olhava para casa, eu acho que aqui vai ter uma pessoa. Eu batia a palma, falava que estava precisando de pessoa. E a Dona Bela eu contratei assim. Dona Bela já estava com seus, não sei, talvez seus 40 anos. Foi o primeiro emprego dela. Uau! Uma senhora muito querida, mãe, né, de 3 filhas, 4 filhas. E aí ela foi trabalhar comigo. Ela trabalhou o ciclo todo na minha empresa e se aposentou. 25 anos trabalhando na Holu. Que legal. É um caso assim fantástico. Então assim, eu tive uma dificuldade e eu não fiquei esperando. Eu fui atrás. Eu ensinei. Ela era uma costureira, vamos dizer assim, uma costureira em casa, né? Ela fazia roupa, consertava roupas, aquela costureira que solucionava roupa para todo mundo, e foi trabalhar na minha empresa. Vários serviços, dobrava, fechava, consertava as pecinhas, esse era o forte dela, né? Que a gente chamava de fushi. Então ela fazia muito isso, recuperava as peças, dobrava, embalava. Uma pessoa muito dedicada, muito, muito querida. Foi assim, uma outra mãe para mim, né? Sim. Ela cuidava da empresa, todo dia às 5, o horário dela era... O tamanho da gratidão dela por vocês também, né? Primeiro emprego. Exatamente, muito querida. Anos. Aí depois até teve 3 filhas que praticamente trabalharam comigo também, né? Então foi maravilhoso e gratificante. E isso remete, veja bem, remete àquilo que eu falei. Você dá oportunidade, muitas vezes você está dando oportunidade para uma pessoa que vai te entregar muito mais do que você imagina. Sim. O senso de gratidão dela vai ser muito grande. Exatamente. E para ti, que continua lá, esse é o recado final, hein? Para ti que reclama que não tem emprego, que não tem condição, ou para os empresários que reclamam que não tem gente, a gente sempre dá um jeito. Seja batendo de porta em porta, que eu acho maravilhoso isso dentro dos empreendedores. Aqui, principalmente em Santa Catarina, a gente tem uma característica de resolver a situação. A gente não... Exatamente, não empurra com a barriga. Não empurra com a barriga, a gente resolve a parada. Isso aí, esse é o objetivo. Acho que isso é uma das coisas que vocês podem extrair desse episódio com essa pessoa maravilhosa aqui que tive o prazer de conhecer. Obrigado. Obrigado pelo... Muito obrigado. E assim nós encerramos mais um Apocast. Valeu!